graça, misericórdia na nossa vida. São muitas bênçãos e Ele ainda quer fazer mais. Mas seja grato nessa hora. Comece a agradecer, comece a glorificar. Obrigado, Senhor. Tudo que acontece na nossa vida, o Senhor contempla, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por esse cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Abre os nossos olhos para poder perceber o quanto temos sido abençoados. Às vezes passamos por lutas, por tempestades, o nosso coração aperta e a gente pergunta: mas que bênção é essa? Cadê essa bênção? A bênção está na presença do Senhor. A bênção está em saber que o Senhor está conosco nesse barco, no meio dessa tempestade, no meio desse deserto. A bênção está em saber que o Senhor não nos abandona, não nos deixa. E Ele tem muitas bênçãos. Ele tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Ele espera que possamos enxergar, que possamos agradecer. E aquele que é grato está dizendo para Deus que está preparado para ser ainda mais abençoado. Em nome de Jesus, eu quero pedir agora dos céus bênçãos sobre a sua vida, bênçãos de paz, bênçãos de saúde, uma bênção de calma à tua mente, ao teu coração. A bênção da porta aberta, não a porta que você quer, mas a porta que Deus sabe que você precisa. Essa Ele vai abrir. Essa Ele vai deixar claro que é a melhor coisa para você. A bênção da paciência, a bênção da alegria, a bênção do renovo, a bênção da paz de Cristo, que excede todo o entendimento, para guardar a sua mente e o seu coração. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê diz amém. Quem crê também aplaude o Senhor. Quem crê também pode dar glória a Deus. Amém. Povo abençoado do Senhor, boa noite. Paz seja convosco. Você é uma pessoa abençoada. Amém. Você pode abençoar seu irmão que está perto de você. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Isso. Faz isso. Tem alguém em casa, Manu? Tem? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus tem mais. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 23 em diante. Mateus, capítulo 22, desculpem, versículo 23. Quem achou, dá glória a Deus. Amém? Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras
nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é Deus. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco. Nos ensina, por meio da tua palavra, aquilo que nós precisamos aprender. O Senhor é aquele que tem a capacidade de saber exatamente o que se passa na nossa mente e as reais necessidades da nossa vida. Estamos aqui porque temos aprendido que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, Pai, que o nosso coração abra espaço para que venha sobre nós a tua palavra e nos abençoe nessa noite. Já crendo, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Escute isso. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer ver você bem. Deus quer fazer milagre na tua vida. Amém? Alguns estão tomando posse, outros estão assim, não sei. Deus quer te abençoar. E Ele já começou a fazer isso. Desde que esse culto começou. Desde o momento que você decidiu, eu vou para a casa de Deus hoje. E pense numa palavra que está ardendo no meu coração desde ontem. Tive o privilégio de pregar de manhã. Preguei agora há pouco lá na nossa igreja da Atalaia. E aqui estou. O Senhor está aqui nessa noite para falar comigo e com você o seguinte: tenha cuidado para não errar. Você pode dizer para o seu irmão: irmão, cuidado para não errar. Né? Cuidado. Como assim, pastor? Chego já lá. Vamos entender o contexto aqui? Quando Jesus vem e começa a trazer o Evangelho, palavra da salvação, o poder de Deus, a bênção dos céus para o homem, ele começou a incomodar muita gente, principalmente os ditos detentores do conhecimento e da palavra, os fariseus, e aqui especificamente nessa passagem, os saduceus. Pastor, quem era esse povo? Os saduceus, eles eram considerados uma seita. Eles eram judeus da elite, gente rica, que tinha judeus de classe alta naquela época. Mas eles eram considerados como uma seita. Vale aqui até o entendimento. Pastor, o que seria uma seita? O que é seita? Seita é todo e qualquer pensamento ideológico que se apropria de uma doutrina, não no seu todo, mas de uma parte que lhe convém. É como se a pessoa quisesse fundamentar algo que dela, algo da sua mente e do seu coração. Ela pega algo, por exemplo, da palavra, um texto, e aplica um contexto seu. Isso é considerado uma seita. É diferente de doutrina. Doutrina, ela tem princípios estabelecidos no seu todo. Ou seja, um exemplo de doutrina que nós cremos aqui: a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é uma doutrina. Outro exemplo de doutrina: somente através de Jesus Cristo
o homem pode alcançar o perdão, a reconciliação e a salvação e ir para o céu. Isso é uma doutrina. Voltando aqui para os saduceus, eles eram conhecedores da palavra, mas eles tinham algumas coisas que, na opinião deles, tia Marta, não existia. Era ressurreição, não acreditavam em ressurreição, nem tampouco em anjos. E aqui eles tentam mais uma vez fazer com que Jesus entrasse numa contradição, ou querer envergonhar, ou fazer uma pegadinha com Jesus. Aí eles vêm com essa história, usando a lei de Moisés, que naquele tempo realmente era assim o contexto. Um homem casasse com a mulher, se ele tivesse irmãos, morresse antes de poder dar filhos para aquela mulher, por direito, o irmão dele poderia casar. E aqui eles contam a história de que uma mulher casou, aí o primeiro morreu, depois o segundo morreu, o terceiro. Essa mulher, eu não sei se era muito bom ideia casar com ela não, porque quem casava com ela morria, né? Só para descontrair, mas aconteceu isso. 7 morreram. Depois, finalmente a abençoada morre. E aí eles perguntam, detalhe, viu? Nem acreditava em ressurreição, mas para fazer Jesus ser envergonhado. E aí, Jesus? Na ressurreição, quando esse povo voltar, essa mulher vai ser esposa de quem? Aí ele fala algo, amados, que é algo que Deus tratou comigo, quer tratar com a gente aqui hoje. Ele diz: vocês estão enganados, porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu acho que alguém aqui tem alguma tradução da Bíblia que diz assim: errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem tem uma Bíblia que está com essa tradução aí? Não é assim que está, irmã? Vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus dá a resposta. A resposta foi com tanta autoridade, que todo mundo ficou maravilhado com o ensino de Jesus. Mas o que Deus quer falar aqui, amados, é uma base para a vida da gente. Nós não podemos errar pela falta de conhecimento da palavra de Deus. É preciso compreender que a essência da nossa caminhada com o Senhor consiste em conhecê-lo. E nós só vamos conhecer a Deus de verdade através da sua palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus na nossa vida. E quando se ignora isso, quando não se busca esse conhecimento, nós estamos consequentemente indo pelo caminho do erro, o caminho da falha. E é preocupante, porque parece que com a caminhada, o passar do tempo, parece que isso tem se agravado. Não é de agora que quando você vai na palavra de Deus, você percebe Deus insistentemente falando ao seu povo da importância de buscar a sua palavra, de conhecer a sua palavra, mas principalmente de se viver a sua palavra. Olha o que o apóstolo Paulo fala, porque ele diz que a palavra revela o próprio Deus e o seu poder. Lá em Romanos 1, 16 e 17 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Ele reafirma essa verdade. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a vida de quem crê, de quem o recebe. Eu preciso saber disso. Eu preciso conhecer isso. Dentre os alertas, o Senhor fala, amados, que a falta do conhecimento pode nos levar à destruição. E quando a gente para pensar um pouco melhor nisso, não está relacionado só à questão mesmo de
de palavra de Deus, a nossa vida com Deus não, irmãos, mas na vida como um todo. Quando nós somos ignorantes, e quando eu falo ignorante, não é como muita gente entende que pessoa ignorante é pessoa bruta. Não, ignorante significa que não tem ou não procura conhecimento, é falta de conhecimento. Quando nós somos ignorantes, nós pagamos um preço por isso, preço alto. Como é que alguém entende que deseja algo melhor na sua vida, mas não procura conhecimento para a sua vida? Pegar o exemplo dos jovens, nós jovens, né? Aqui tem jovens que gostam de estudar. Não me assustem, nem me façam passar vergonha. Aqui tem jovem que gosta de estudar. E tem adulto também. Mas a maioria não. A maioria não. Amados, isso é um dado estatístico. Dizem que no nosso país existem centenas e centenas de oportunidades de emprego. E são vagas que não estão sendo ocupadas por falta de pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Porque o jovem está mais preocupado com a nova dancinha do TikTok do que em estudar. Não se valoriza muito, ou pelo menos não se entende o valor do conhecimento. Os adultos que já estão um pouco avançados, chegam em determinado ponto da vida, aí tem a ilusão de dizer assim: eu já sei de tudo, não preciso mais nada não. Aí de repente a Aline está numa empresa há 10, 15 anos, nunca fez um curso, nunca procurou uma atualização. Aí chega um agora, muito mais preparado que ele, passa na frente dele. E ele é demitido, esse jovem que tem mais capacitação fica no lugar dele. Ele vai reclamar com Deus. Mas não procurou o conhecimento. Não procurou se aprimorar. A ignorância, escute, a ignorância vai começar a cobrar muito alto na nossa vida, amados. O Senhor usa o profeta Oséias para dizer o seguinte, lá na sua carta, ou no seu livro, no capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. E uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Trata-se de uma realidade constatada. Quando não se tem uma preocupação de conhecer de fato o Senhor, como é que a gente vai conhecer Deus, pastor? Através da sua palavra. Eu preciso conhecer de fato a palavra. Eu preciso saber em que consiste a palavra de Deus. Tem gente que supostamente diz que conhece a palavra, mas está sendo um saduceu, um fariseu, e atente para o final, tem mais eu do que Deus, porque é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu entendo, é o que eu imagino. Você percebe isso? Eles quiseram, amados, usar os saduceus aqui, a própria lei, de maneira distorcida, para tentar envergonhar Jesus, e quem saiu envergonhado foram eles, porque eles estavam errando, porque não conheciam as Escrituras. Quem deseja, de fato, ser uma pessoa abençoada? Olha uns 4. Quem quer ser uma pessoa abençoada? Pronto. Quem gostaria de que todo o projeto que você fosse fazer, ele fosse bem sucedido? Tem um caminho para isso. Está aqui. Põe aí, Vanessa. Põe aí, Vanessa, por favor, o Josué. Josué 1:7. Preste atenção. Essa palavra é de Deus para Josué e para o povo da quadrangular oceânica. Então escute aí. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer
a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Os meus caminhos só prosperarão e eu só serei bem-sucedido se eu tiver o cuidado de meditar na palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus dia e noite na minha vida e fazer com que essa palavra se cumpra na minha vida. Do contrário, não. O que muitas vezes está faltando, amados, em nós é justamente esse entendimento. Todo mundo quer a sua bênção, todo mundo quer o seu milagre, todo mundo quer a sua vitória, mas nem todo mundo está disposto a buscar conhecer de fato e de verdade a palavra de Deus. Irmãos, o chamado de Deus é algo de grande responsabilidade. E Deus me chamou para pregar a palavra dele. E eu faço como Paulo. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. E eu me esforço, amados, para que a gente entenda isso. Porque é inconcebível, sabe, uma pessoa se dizer, eu estou e tal, e eu conheço, mas não coloca nada em prática. Eu estava falando, sabe, coisas que a gente precisa entender. Deixa eu ir para a essência. Amados, preste atenção. A ignorância em relação à palavra de Deus traz prejuízo para a nossa vida. Escute só um exemplo. Somente através de Cristo é que o homem chega até Deus. Somente entregando-se para Cristo, somente confessando os seus pecados a Cristo, abrindo o seu coração para Cristo, é que o homem vai ter perdão e salvação. Fora de Cristo, enquanto não há Cristo, enquanto Cristo realmente não for o Senhor e o Salvador da vida do homem, nós estamos condenados ao inferno. E não sou eu que digo, é a palavra que diz isso. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Onde é que está isso? Na Bíblia. Sabe? Por que eu venho para a casa de Deus? Qual é o efeito que a palavra de Deus tem produzido na minha vida? A palavra de Deus só produz algo na nossa vida quando eu pego essa palavra e aplico em mim. E eu decido obedecer, de fato conhecer. Falei agora há pouco na Atalaia, tem um monte de gente formada em astrologia. Conhece essa matéria? Já tem gente que é PhD em astrologia, tem doutorado, porque lê a Bíblia e diz assim, sabe, Ítalo, eu acho que Deus está dizendo isso. Eu acho que Deus está falando. Meu irmão, com todo respeito, minha irmã, a gente não acha nada. Nós precisamos do Senhor. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu preciso pedir, Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor está trazendo ao meu coração? Quem está entendendo essa palavra? É preciso, sabe? E às vezes a gente vê hoje, pegam e fazem, sei lá, do evangelho uma maçaroca aí de massagear o ego, de palavra de autoajuda. Sabe, irmãos, pelo amor de Deus. Às vezes vamos num culto, 90 minutos de palavra, 88 minutos é a pessoa falando dela mesma. E 2 minutos lê um versículo e acabou, e Deus abençoe.
E a gente, ô glória, ô glória. Vou citar pela terceira vez porque me impactou isso hoje. Alguém conhece Pedro Cardoso? Quem conhece Pedro Cardoso? Engraçado, quando eu falo o nome dele, pouca gente sabe, né? Augustinho, da Grande Família. Quem conhece? Augustinho você conhece, né? Então, inteligentíssimo. Ele se diz ateu. Mas eu vi um trecho da entrevista dele que foi uma voadora em nós. Ele diz assim: pegue uma Bíblia, bote na mão de um crente e veja se vai acontecer alguma coisa. Sabe por quê? A maioria daqueles que se dizem cristãos não sabe o que está aqui, não conhece, são movidos pelo emocional, pelo sentimental, nunca pela palavra. Aí a moça perguntou: você já leu a Bíblia? Li, um livro maravilhoso, um livro especial. Tenho muita admiração por Jesus Cristo, até tenho pena de Jesus, porque o que ele mais procurou fazer foi com que as pessoas entendessem a palavra. É forte, né, irmãos? Mas escute, essa palavra, para mim, para você, é um sinal do amor que Deus tem por nós. Eu preciso buscar, de fato, de verdade, conhecer as Escrituras, para que eu não erre. Eu não estou dizendo aqui, pronto, pastor, deixa eu me matricular no próximo curso de teologia, eu vou começar a ler a Bíblia toda manhã. Escute, eu não estou falando, escute só, olha qual é a essência disso aqui. Se você conseguir pegar uma passagem da palavra de Deus, essa palavra de Deus entrar no teu coração e você começar a colocar em prática na sua vida, você já deu um grande passo para a bênção de Deus sobre você. Porque tem gente que leu muito a Bíblia, que conhece a Bíblia do começo ao fim, mas não vive, não entende, ou não acredita, ou lê a Bíblia como se fosse um livro histórico, ou um livro de fábulas. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu preciso conhecer isso aqui. O mundo lá fora está dominando muito bem as suas doutrinas. A gente não tem noção do poder do convencimento das trevas, irmãos. São pessoas muito preparadas, que se a gente gaguejar caqui, já era. O que é que você vai dizer para alguém que diz para você que a Bíblia não é a palavra de Deus? Você vai dizer o quê? Ah, eu vou sair na porrada. Não, irmão. O nome disso é ignorância. Satanás, ele quis derrotar Jesus com a palavra. Evangelho de Lucas, a tentação no deserto. Só que Satanás, escute, ele é o pai do erro. Satanás é o pai da mentira. Ele pega a palavra e distorce, porque ele quer gerar o engano. Porque se os filhos de Deus forem para o caminho do engano, estão indo com ele. Mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus pega a palavra, esfrega na cara do diabo e derrota ele. Com a autoridade da palavra. E a palavra de Deus tem autoridade na nossa vida quando a gente vive. Quando a gente conhece, a gente vive. Olha o que diz lá Paulo na segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja, me ajude, corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente a palavra da verdade. Tem gente que faz assim: Senhor, fala aí comigo, Pai. Fala. E agora? Deixa eu ver o que é que Deus vai falar aqui. Que é o homem
para que se lhe dê importância e atenção, para que os examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás sós nem por um instante. Não entendi não, deixa eu ver aqui. É assim que lê a Bíblia? Aí que nem o Cláudio Duarte fez uma vez, tem gente que abre e vai lá. E ele foi se enforcar, pronto. Aí vai abrir de novo. O que tem que se fazer, faça logo. É assim que lê a Bíblia? Manejar a palavra da verdade corretamente implica em querer estudar, meditar, conhecer. Eu tive o privilégio de fazer faculdade de teologia. Tenho um bacharelado em teologia. Mas escute, se alguém perguntar para mim, pastor, isso, se eu não souber, eu vou dizer, eu não sei não, irmão. Mas eu vou pesquisar, vou procurar saber e vou tentar te trazer uma resposta. Porque a base de conhecimento não é você mostrar que sabe, mas é você ser humilde e estar disposto sempre a aprender. E o que Deus está dizendo aqui para nós hoje, porque os saduceus queriam se amostrar com Jesus por causa do conhecimento deles, e era um conhecimento errado. Não, quem quer conhecer de verdade Deus é humilde e reconhece essa necessidade. Às vezes fica difícil de enxergar, mas a própria palavra nos ajuda a enxergar. O salmista pega o Salmo 119, o versículo 105, e diz o quê? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, quando ela chega, ela nos ilumina. A palavra de Deus, onde ela chega, nós conseguimos observar e ver o caminho que a gente está indo. Mostrar o que está errado. Mostra o que precisa ser consertado. E iluminados pela palavra, nós vamos seguindo os passos de Cristo. Precisamos amar a palavra de Deus. Eu sei que é muito bom a gente ouvir palavras que traz aquela alegria do nosso coração. Olhe, você vai ser muito bem sucedido, vai ser tal. Tem, é verdade. Mas nós vimos aqui na palavra de Deus que isso é condicionado. E o princípio para isso é procurar conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e viver a sua palavra. O nosso desafio aqui é isso. É pregar o Evangelho. É pregar a palavra de Deus. Para que a gente não seja enganado por aí, irmãos. Para que a gente não seja iludido. Eu já tive contato com o espiritismo kardecista. Lá tem a Gênesis, o livro de Gênesis. Lá tem o Evangelho segundo o espiritismo, né, irmão Antônio? Aí eu disse, olha que coisa massa. É o Evangelho, então é de Deus, é tudo. Aí você vai lá, cada versículo do Evangelho tem uma interpretação do Espírito. Olha. Só que quando você vai para a palavra, rapaz, tem alguma coisa errada que não está certa nesse negócio aqui. Mas como é que eu vou saber? Se eu vou procurar conhecer, estudar. Lá não se crê em toda a Bíblia. Não. A Bíblia é falha porque ela é escrita por homens. Esse é o argumento. É tirado da Bíblia só o que dá suporte para a doutrina. Entendeu? E nessa caminhada não precisa mais de Jesus para ser salvo. É só você ser bonzinho. Quanto mais bonzinho você for, fizer suas obras, ser caridoso, quando você morrer aí você volta, e volta numa condição melhor. Se você vê alguém numa condição de miséria, aí diz assim, olha, é o karma, sabe por quê? Em outra vida ele teve muito dinheiro e esbanjou, agora está pagando. Mas aí ele vai melhorando, vai evoluindo. Pastor, e Jesus? Jesus é um espírito elevado, Jesus merece o respeito, mas não precisa muito dele não para se elevar. A gente sobe por nós. Não tem sacrifício de Jesus, não tem cruz do Calvário.
Tem eu cuidando de mim e evoluindo. Aí você vai para a Bíblia, mas como assim? Aqui tem um pessoal que estuda, acadêmico, sabe. Quando o professor manda você fazer um resumo de um livro, ou uma adaptação, uma resenha de um livro, uma das coisas que é crime, que a gente pega zero, é se a gente pegar só um texto ou uma parte do livro e querer dali tirar todo o conceito do livro. Isso é falha, isso a gente reprova. Porque um texto fora do contexto vai sempre virar, quem sabe, um pretexto. Eu preciso conhecer a ideia do autor. E para conhecer a ideia, eu vou ter que conhecer o livro todo. Tirar uma coisa aqui e separar, pensar, isso está errado. E como é que a gente vai saber disso, pastor? Buscando o conhecimento. Como é que a gente lê a Bíblia? Será que a gente está tendo tempo de ler a Bíblia, irmãos? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Abrir os olhos. Depois disso, você faz o quê? Eu vou ver o que é que está se passando lá no Instagram, na vida de fulano. Olha para isso, olha, rapaz. Eu falei agora há pouco. Diz que no Instagram, ele tem uma configuração lá que você verifica quanto tempo você fica usando. Quem sabia disso? Quem não sabia tem. Você vai lá, configurações, e você vai lá, eu não sei se é, onde é, Vanessa? É tempo de sua atividade. Sua atividade. E dê uma olhada lá, porque ele mede quanto tempo você fica lá. Tem gente lá na igreja de Madagascar que o gráfico vai passar da tela do celular. Mas não tem 1 minuto para ler a Bíblia. Não tem 2 minutos para meditar na palavra. Mas tem muito tempo para estar ali. Coraçãozinho. Coraçãozinho. E a palavra, aí chega um pregando qualquer voz, quem sois você? Ô glória! Mas está na Bíblia. Está na Bíblia, pastor. Faça que eu te ajudarei. Está na Bíblia, pastor. Todos os caminhos levam a Deus. Está na Bíblia. Tá, irmãos? Tá na Bíblia isso, irmão? Tá, não? Tá ou não tá, irmão? Tá, irmãos? Fiquei preocupado. Tá não, irmão. Jesus disse assim: sem mim, nada podereis fazer. E Jesus também falou assim: Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente está procurando conhecer a palavra. Então, com todo carinho, respeito e amor que você tem pelo seu irmão, diga assim para ele: irmão, cuidado para não errar. Você entendeu agora? Então vamos procurar, irmãos. Vamos procurar a palavra de Deus. Vamos buscar a palavra de Deus para a nossa vida. Vamos nos firmar na palavra de Deus. Não é só ler, não é só conhecer, é principalmente viver. Porque quando a palavra de Deus chega, e quando a palavra de Deus é colocada em prática da nossa vida, o poder de Deus se manifesta e a bênção é derramada. Que essa seja uma igreja, que sejamos uma igreja que ama a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus e que principalmente pratica a palavra de Deus. Porque uma igreja que faz assim, ela não erra, ela vai no caminho da verdade e a palavra e o poder de Deus se manifestam sobre as nossas vidas. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Dê glória a Ele. Você fica em pé um pouquinho comigo?